Yes, I'm a romantic. I'm a feminist. They want to sell me a piece of ass, they got the right. Shit. You're gonna pay for it one way or another. E aí, galera? Nesse vídeo a gente vai trabalhar o Ensaio sobre as Mulheres, de Arthur Schopenhauer. É um ensaio curto, então a gente vai poder trabalhar ele basicamente na íntegra. Eu vou ler alguns parágrafos dele e fazer os comentários. Parece que às vezes ele tá mais tentando ofender do que esclarecer alguma coisa, mas dá pra extrair uma sabedoria do que ele diz em alguns casos que eu acho que vai valer a pena. Então ele começa já falando assim: o simples aspecto da mulher revela que não é destinada nem aos grandes trabalhos intelectuais, nem aos grandes trabalhos materiais. Isso daí, independentemente da forma como ele diz, eu diria que tem um ponto interessante a se mencionar. A mediocridade feminina, ela é indiretamente promovida pela sociedade, porque ela é tolerável. Um homem medíocre é intolerável, o homem medíocre é lixo. E essa é uma questão que aparece em inúmeras camadas da vida. Você tem pesquisas feministas e antifeministas mostrando como aos 3 anos de idade a criança já recebeu um tratamento totalmente diferente, se ela é menino ou menina. Então, quanto tempo de atenção ela recebe se ela chora, se ela recebe sempre atenção se ela chora ou não, toda vez que ela se machuca, se alguém vai lá ver o que aconteceu. Coisas desse tipo, as coisas mais básicas que, assim, criam a pessoa desde muito cedo. E é isso que muda tudo, isso que faz tantos homens se matarem pra chegar nas posições que são número 1, quanto eles virarem assassinos em série, virarem coringas. Entende? Essa coisa que é a promoção indireta da mediocridade feminina é assim, ao invés de promover nas mulheres isso, que é a gente pressiona, de forma que ela fique totalmente miserável na mediocridade, que ela precise ser alguém ou que ela queira matar todos, furiosa, porque ela não presta. Os pais não vão ser duros com os filhos à toa, em geral. Eles só vão querer pegar pesado com o filho no negócio e não dar esse carinho extra, não ter paciência e nada assim, totalmente, se ele precisar. Porque tudo bem, todo mundo é meio impaciente, mas tem um nível de impaciência ativa, que é da preocupação, de falar, mano, você não pode ser assim, senão você vai se ferrar totalmente. E a gente não tem isso com a mulher. Então viraria tortura fazer com a mulher o que a gente faz com o menino. Porque o menino precisa, senão ele já era. A menina pode viver sem, não precisa ser tão duro assim, entendeu? Realmente, ela tem sempre essa outra opção. Se tiver muito difícil a vida, cara, arruma um cara, então ele te sustenta, entendeu? Isso existe. Não existe pro cara. E todo mundo sabe desde criancinha. Então, assim, eu não tenho dúvida que tem questões genéticas envolvidas e não tenho dúvida que tem questões culturais envolvidas aí. Mas eu acho que, de novo, é a teoria dos jogos, né, o que mais importa aí. O cálculo que as pessoas fazem, um cálculo, assim, automático, inconsciente. As pessoas sabem que elas podem dar mais tolerância para os seus filhos mulheres do que para os seus filhos homens, em várias dessas coisas. Talvez em outras isso se reflita de outra forma, né? Mas nisso especificamente da grandeza, da mulher não ser criada para os grandes feitos. Isso em termos da evolução, o ponto é o seguinte: toda mulher reproduz, basicamente. A maioria das mulheres reproduz na natureza. A maioria dos homens não. Isso quer dizer que se você sair só um homem normal, você não vai reproduzir. Então a natureza não tem por que jogar seguro com os homens. Então os homens têm muito mais mutação. Você pega a variação de altura, inteligência, qualquer coisa, dos homens mais altos para os homens mais baixos, é muito maior do que com as mulheres. Não é só que as mulheres não têm gênios tanto quanto os homens, os caras de 250 milhões de QI. Elas têm muito menos gente com deficiência, muito menos retardados, literalmente. Porque a natureza joga seguro com elas. É só sair normal sem defeito que já dá top, já vai ter um monte de filho. Se ela for muito melhor, vai ter a mesma quantidade de filho. Não importa que a mulher seja perfeita, maravilhosa, um gênio, não vai mudar muita coisa. Com um homem pode mudar, ele pode acabar engravidando 500 mulheres. Então a natureza joga com risco nos homens. Se o homem for médio, não vai adiantar nada, então arrisca. Talvez saia top, talvez saia um lixo. Então isso aí, eu acho que é uma coisa que não dá pra deixar de ver nesse parágrafo da questão da mulher não ser destinada à grandeza. Tá mais que a grandeza, ela é artificial, ela é uma criação neurótica do trabalho que se faz com os meninos. Quer dizer, não só disso, mas assim, imagina que tem a parte, com certeza, isso daí, de você, mano, você tem que martelar nos meninos que, olha, mano. Então beleza, vamos pro segundo. O que torna as mulheres particularmente aptas pra cuidar, pra dirigir a nossa primeira infância, é o fato delas mesmas se conservarem pueris, frívolas, de inteligência acanhada. Isso aí também acho que é ofensivo desnecessariamente, mas tem um ponto bom. Que é pra promover e facilitar que a mulher seja uma boa mãe, porque, claro que naturalmente a mulher com certeza já tá apta a cuidar bem e educar bem as crianças, mas a sociedade é uma forma de otimizar esse processo. E pra otimizar esse processo é melhor tornar a mulher mais dócil, ela precisa ser mais pueril e frívola pra ter mais paciência com o pueril e frívolo. Essa é basicamente a ideia. Ô, Bulbasaur. Talvez a coisa do fútil e frívolo seja exagero, não é bem o ponto. Mas a ingenuidade, eu acho que seria a palavra que eu usaria pra botar no centro do que se conserva nas mulheres, que facilita muito.
que elas tratem com crianças, porque o homem não tem paciência com criancice, e é muito importante, esse é outro ponto também, que é muito importante ter essa paciência. Eu acho que o desenvolvimento da inteligência da criança tá muito atrelado a quanto que ela vê que os outros estão prestando atenção no que ela diz. Por que ela vai desenvolver mais o pensamento dela se ela fala uma coisa muito mais inteligente e ninguém dá a menor atenção, entendeu? Então beleza, terceiro ponto. A natureza, ela deu durante alguns anos à mulher uma beleza extraordinária, à custa de todo o resto da vida, a fim de que durante esses rápidos anos de esplendor possam apoderar-se fortemente da imaginação de um homem e levá-lo a encarregar-se lealmente delas, de qualquer modo que seja. E a razão não daria suficiente garantia pra isso. Esse ponto é interessante, que assim, as mulheres são máquinas de seduzir os homens num nível que é assim, elas precisam ser aptas a fazer um negócio que é... Mano, ela vai ser bonita por X anos, ela precisa com esses X anos pegar o cara e catequizar ele pro resto da vida, a virar um serviçal dela. De certa forma, né? Então, assim, não tem razão. Não tem como ela racionalmente convencer um cara a fazer isso. Então não tem porque elas desenvolverem tanta razão. Precisa desenvolver outros poderes mágicos que são bem mais elevados do que a mera razão. Por isso, a natureza deu à mulher, como qualquer outra criatura, armas e instrumentos necessários para lhe assegurar a existência. E só durante o tempo necessário, quer dizer, ela só tem essas armas mesmo durante a... Quer dizer, isso daí não bate, né? Porque ela teria que ter, depois de envelhecer, mecanismos para conservar o homem na dominação. A menos que esse mecanismo já esteja impresso no homem, né? A impressão que a mulher na juventude faz no homem dura para sempre, eternamente, ele nunca mais se livra disso. Talvez isso seja uma questão. Mas vamos prosseguir. Quanto mais nobre e perfeita é uma coisa, mais tardiamente ela se desenvolve. Isso eu acho interessante, tem um ponto bom aí pra se fazer. Que a razão e a inteligência do homem só atingem o pleno desenvolvimento aos 28. Isso é dito da perspectiva do homem assim, dito da perspectiva da mulher a mulher amadurece antes, o homem fica um imprestável por milênios, né? Que a menina com 14, 15 anos já é uma adultinha, e o menino ainda não. Mas eu acho que isso é um ponto bom que realmente... Me lembro que o Edgar Morin fala de como que parte da grandeza do intelecto humano, do cérebro humano, tem a ver com isso. A gente é uma espécie bizarramente demorada para crescer. A nossa fase de crescimento é milênios. Você claramente precisa de outros bichos para cuidar por muito mais tempo do que outras espécies. E isso tem a ver com quanto que você consegue desenvolver neste período de inutilidade de crescimento de infância. Você prolonga a infância porque é útil, apesar de ter suas desvantagens. E a infância das meninas é cortada um pouco pelo fato de que elas amadurecem cedo, e aí elas já estão maduras o suficiente para resolver todos os problemas delas. Elas não precisam amadurecer mais. Sendo que os meninos, eles não conseguem resolver os problemas com aquele nível de amadurecimento. Eles continuam tendo que crescer para resolver as coisas, porque um simples nível normal não vai funcionar. Eles precisam ir o mais longe possível. Mas ao mesmo tempo, outra questão também de amadurecimento, os meninos são todos imaturos e tal, beleza. Eu acho que assim... Todo mundo é criança até ter filho, entendeu? Essa pra mim é a minha definição. Adulto é quem tem filho, quem não tem filho é criança. E eu acho que realmente tem um ponto que é... Por que você vai amadurecer se você não tem que amadurecer? E o que faz você realmente ter que amadurecer? Tem coisas de amadurecimento que você pode dizer, beleza, isso é bom pra você mesmo. Então tudo bem, amadureceu. Tem coisas de amadurecimento que são boas porque você precisa. Não é que ela é boa em si mesma. A capacidade de aguentar, sabe, a dureza da vida e tudo. Se precisar é bom, se não precisar não é bom. Então, eu acho que tem a ver com isso aí. No seu íntimo, as mulheres entendem que os homens são feitos para ganhar dinheiro e elas para o gastar. Isso aí é interessante, mas assim, não sei muito bem. Acho que não tenho nenhum comentário pra fazer sobre isso, mas acho que é uma boa frase, não pode deixar passar, né? Esse daqui tem um ponto legal. Ele diz assim que tudo que, devido à sua fraqueza da razão, tudo que é presente, visível e imediato exerce sobre elas um domínio contra o qual elas não conseguem, contra o qual não conseguem prevalecer as abstrações, nem máximas estabelecidas. E na verdade mais, eu diria que a mulher tem uma compreensão inconsciente da realidade muito mais elevada do que a compreensão consciente delas. Parte do que faz essas menininhas estarem por aí falando coisas completamente absurdas. Mas você olha, o bicho funciona, como que esse bicho continua assim? Não é só porque cuidam dela, é porque ela é esperta, entendeu? A parte consciente dela, que bota as coisas da boca pra fora, claramente não é a parte que tá fazendo o trabalho, entendeu? Isso daí é outra coisa. E na verdade pode até ser uma coisa que tá sendo inteligentemente bem utilizada por uma parte inconsciente dela. Então... acho que tem uma coisa por aí. Isso aqui é pesado. A injustiça é o defeito capital dos temperamentos femininos. Isso resulta de falta de bom senso e de reflexão. O que agrava ainda esse defeito é que a natureza, recusando-lhes a força, deu-lhes a astúcia para lhes proteger a fraqueza. Daí sua instintiva velhacaria e invencível tendência para a mentira. O leão tem os dentes e as garras, o elefante e o javali têm as presas, o touro os chifres
E a natureza deu às mulheres apenas a dissimulação para se defender e proteger. Esta faculdade supre a força que o homem tira do vigor dos seus membros e da razão. Então, a mulher é... E eu acho que isso acaba ecoando com o que eu falei antes. A mulher não é tão boa em dissimulação no sentido de que ela finge pra você. É que ela não sabe. Você não consegue ser tão bom em dissimulação se você não dissimular pra você mesmo. E antes que as mulheres reclamem comigo, eu tô falando sério com isso aqui. Sabe a história da mulher não saber que ela é quando ela tá fértil? O período fértil da mulher é escondido. Todos os outros primatas, assim, você vê... Não é só que ela sabe que ela tá fértil, é que todo mundo sabe. Ela fica vermelhinha, entendeu? Ela é um bichinho pelado, ela fica vermelhinha, todo mundo vê que ela tá rosinha lá e que beleza, tá fértil, agora sim. E quando ela não tá fértil, ninguém nem chega perto, dane-se. Com as mulheres humanas, isso tá totalmente misturado. É claramente embaralhado. Evolutivamente isso foi embaralhado. Isso ajudou a gente de alguma forma. Então eu acho que não é nem um pouco exagerado achar que tem coisa embaralhada dentro das mulheres pela mesma exata razão. Essa aqui é boa. Os homens novos, belos e robustos são destinados pela natureza a propagar a espécie humana, para que esta não degenere. Tal é a vontade firme que a natureza exprime pelas paixões das mulheres. Quer dizer, ele tá falando que, tipo... Por que as mulheres querem botar chifre em todo mundo? É basicamente porque é assim que a espécie evolui, né? É certamente de todas as leis a mais antiga e poderosa. Desgraçados, pois, dos interesses e direitos que lhes opuseram obstáculos. Tipo, ele tá falando que não devia ter obstáculo para os Chads pegarem todas as minas, pros caras bonitões, mano, passarem a vara em geral, porque é isso que avança a espécie, né? A moral secreta, inconfessada e mesmo inconsciente, mas inata nas mulheres. É esta: fundamo-nos no direito de enganar aqueles que imaginam que podem confiscar em seu proveito os direitos da espécie, pelo fato de proverem economicamente a nossa subsistência. É a nós que foram confiadas e de nós que dependem a constituição e a salvação da espécie, a criação da geração futura. É a nós que compete trabalhar nisso com toda a consciência. Quer dizer, que não é o ponto que eu tava fazendo, né? Mas ele encaixa no ponto que eu tava fazendo de qualquer forma. É que as mulheres, elas são construídas pra isso. Elas não respeitam a dívida que ela tem com o cara que cuidou dela, porque ela tem uma responsabilidade muito maior, uma dívida muito maior, que é com a constituição da espécie. E não importa que ela racionalmente, assim, dane-se a espécie, entendeu? Eu quero cuidar do meu marido, da minha criança, tudo mais. Mesmo assim, tá impresso nela, além da razão dela. Ela é esse guardião da espécie. Então, claramente vai ter nela coisas que ela não controla e que estão impressas nela que servem pra isso. Então, assim, isso é por que a mulher quer chifrar, por que a mulher chifra? Porque é bom pra espécie, velho. Basicamente, é porque o melhor pra espécie seria que meia dúzia de caras muito top engravidasse todas as meninas e o resto dos homens fosse só corno, entendeu? Mas não soubesse, porque daí não sofre, entendeu? Isso seria o ideal. Então, qual é o ideal? É que as mulheres sejam perfeitas dissimuladoras, consigam dar só pros ricardões e enganem todos os outros machos. Isso seria o fim da nossa evolução. Mas a gente não chegou lá, a gente tá no meio do processo. As mulheres não são tão boas assim. E os homens não são tão desconstruídos assim também pra quererem ficar sendo corno de todo mundo, né? Mas o pessoal tá tentando fazer isso através do Estado antes da nossa espécie conseguir chegar lá, né? Vamos ver. Os homens entre si são naturalmente indiferentes. As mulheres são, por índole, inimigas. Ah, esse ponto é bom aqui. E eu acho que até começa a ecoar... Tem ideias feministas que ecoam aqui com o que a gente tá vendo aqui. Porque isso é um ponto interessante a se fazer. Você precisa separar gênero de sexo pra algumas coisas. E eu sei que as meninas fazem merda com esse termo, mas, mano... Vamos ser adultos aqui e usar o termo de uma forma razoável. Separa a fêmea na selva de uma fêmea civilizada. Aquelas coisas que se faz com uma fêmea pra que ela não seja uma selvagem, a gente tá chamando do gênero construído, entendeu? Que se a mulher viver a vida inteira na selva, você vai conhecer ela e falar, putz, essa mulher meio... também civilizada, né? Por quê? Porque ela não foi... no gênero não foi construída. Então, beleza. Isto provém, talvez, de que o odium figulinum, a rivalidade que se restringe no homem aos que exercem a mesma profissão, abrange nas mulheres toda a espécie, porque elas têm a mesma profissão. Cara, isso é essencial. Não é que a fêmea tenha a mesma profissão, o gênero feminino é uma profissão. E daí as mulheres, no gênero feminino, aquelas que se adequam aos critérios, às normas, blá blá blá, elas estão competindo umas com as outras em ser mina de alguém. E isso não diz respeito, mas ela trabalha, mas eu sou empoderada. Não importa. No momento em que você não rompeu, no momento em que você não parou de depilar o sovaco e foi queimar sutiã na rua, mas essas radicais... Aqui não é assim, mano. Aqui o problema são as não radicais. Se você fizesse isso, você estaria fora. Mas você não quebrou com gênero. Não, mas a gente não é assim, a gente quer ficar bonitinha, né? Por quê? Porque daí você continua no esquema, entendeu? Você continua lucrando com todo o esquema. E aí, você tá competindo umas com as outras. Vocês nunca vão conseguir se unir do mesmo jeito enquanto vocês competirem na mesma profissão, que é o gênero. Saca? Então esse ponto aqui
Cara, pra mim, bate totalmente com gente tipo Simone de Beauvoir, que a galera vai tipo, nossa, ela odeia as mulheres. Não, calma. Ela tá falando disso, ela tá falando de uma certa civilidade que a gente promove nas mulheres e que, evidentemente, em várias minas isso não dá merda, em várias minas isso dá merda. Claro que tem a sociedade, a educação, ela não consegue simplesmente imprimir na pessoa a coisa. Ela dá um rumo, dá uma direção ali, ela empurra, ela enviesa. E daí o que acontece, acontece. Às vezes vai pra um jeito, às vezes vai pro outro, não tem como, né? Tem outro ponto aqui que eu não vou nem ler exatamente, mas porque é bem simples, né? Que o homem trata melhor os seus subalternos. Isso eu acho que as mulheres não mencionam, né? Isso a Globo não mostra, mas, mano, pergunta pro Uber quem que maltrata mais ele. Pergunta pro garçom quem que maltrata mais ele. Ele fala que isso é devido, talvez, a que entre as mulheres as diferenças de classe são muito mais precárias que entre os homens. Esse é um bom ponto. Que, justamente, a mulher, enquanto gênero, quando ela tá... Isso não diz respeito ao que ela fala, entendeu? Não é se ela diz que é feminista ou não, se ela tem cargo ou não. Olha pra ela. Virou um zoológico aqui, o cachorro do vizinho com os gatos. Olha pra mulher, ela tá bonitinha, ela tá heteronormativa, ela tá... Isso também não importa nem se ela é lésbica. Ela tá vestida como gênero feminino, ela tá competindo com as outras mulheres, ela tá fazendo isso. Beleza, só essa questão. Então, isso é devido talvez ao fato de que as mulheres, as diferenças de classe entre elas são muito menores. Por quê? Porque a qualquer momento, ela arruma um outro marido, e daí muda tudo. Isso ecoa totalmente aquilo que eu falei no vídeo do Tocqueville, Inveja e Igualdade, que eu falei de uma ideia do Alain de Botton num livro que ele fala sobre isso, sobre inveja, sobre a cultura da inveja. E quanto mais igualdade você tem, mais inveja você tem. Tipo, você não consegue ter inveja da rainha da Inglaterra porque ela ganhou mais um reino, entendeu? Mas você consegue ter... Mas a mulher consegue ter inveja da mina do príncipe. Porque podia ser ela, velho. Essa é a questão, entende? Quanto mais próximo, mais possível de invejar é. E eu acho que o que eu falei naquele vídeo é que os homens e as mulheres hoje têm mais inveja recíproca um do outro porque a gente tá em mais pé de igualdade mesmo. Mas galera, ainda tem muita coisa pra falar. Eu vou ter que deixar pra um outro vídeo, velho. Vamos lá, porque ainda não quero ter que apressar as outras coisas. E tem muitas pérolas ainda. Pérolas aos gados. Então é isso aí. Valeu por assistir e até a próxima. Tem uma farpa legal aqui. Foi necessário que a inteligência do homem se obscurecesse pelo amor, para que ele chamasse de belo a esse sexo, de pequena estatura, ombros estreitos, ancas largas, pernas curtas. Não sei não, hein, gente. Vamos lá.